Agora, Cássio, a gente vai pro Fortaleza, tá? O Fortaleza estreou no mercado, fez sua primeira contratação de Série B. Mailton, tá? Olha, Lateral direito que foi muito bem na Chape, chamou a atenção do mercado. O São Paulo compra Mailton da Chape. Tudo isso aconteceu nessa temporada, tá? E obviamente não. Obviamente seria um termo muito direto. Naturalmente não conseguiu chegar no São Paulo jogando o mesmo nível, até porque não teve as mesmas chances, a mesma estrutura de repetição, de capacidade de fazer uma partida ruim e continuar. No São Paulo é tudo muito mais difícil para ele, não é estrutura, a palavra que eu queria usar era estabilidade. Não teve a mesma estabilidade, tá? Para fazer uma partida ruim, para oscilar. E aí, Cássio, antes do teu comentário, eu só queria dizer o seguinte: eu vi alguns torcedores do Vitória, eu vi duas linhas de comentário, mas uma delas dizendo assim, pegando a postagem oficial do Vitória, anunciando o Mailton e dizendo assim: porra, a chave virou. Estamos na Série B, tá? eu acho, eu li. Primeiro, ali é Série A, né? Aquele 8-3, tá Série B, Série B. É, Série A. Vou fazer o ajuste ao vivo, em tempo real. Isso, porque na Série B, esses 20 jogos e 6 gols, quando ele sai, parecia que a Chapecoense ia sair do trilho, assim, que ele era um vetor ofensivo Absoluto. absoluto de um time que não tinha tanta essa característica, mas mas de qualquer forma, 20 jogos significa que ele jogou mais da metade da campanha, a Chapecoense acabou subindo. Mailton, que tem passagem no Santa Cruz, assim, Sim, anterior. A gente trouxe aqui o recorte mais recente, mas isso, chegou o a Santa recorde já Cruz. tem passagem anterior. 2018. Isso, não, faz tempo, faz tempo. Assim, acabou crescendo, aquele jogador, ainda que fosse um jogador de força, ali, de linha de futebol, mas assim, acabou evoluindo. Ele não teve essa chance do São Paulo, mas é um São Paulo caótico, tá? Assim, quando o São Paulo fez essa contratação ali da janela para reforçar, mas é um São Paulo muito problemático, então ele pode não ter dado certo pelo peso da primeira divisão, mas pode não ter dado certo também pelo São Paulo. Isso. Então, assim, pela Série B que ele fez, ele não tá vindo da Chapecoense para o Fortaleza, ele tá indo do São Paulo para o Fortaleza. Eu discordo dessa linha. Eu Eu acho que também discordei. eu acho que a linha, eu acho que até a chave vai virar aqui e ali, vai, mas eu não acho que virou nessa primeira contratação, não. Eu acho que essa primeira contratação, veja, se o Fortaleza tivesse ficado e tivesse anunciado o Mailton para tentar nesse primeiro momento, mas que não deu certo no São Paulo, Faria sentido na Série A. ninguém estaria dizer, eita, que coisa absurda. Eu acho que é assim. Então eu acho que a galera deu uma viajadinha, assim. Eu acho que a chave até virou, Cássio. Mas não Mas foi. virou para Mas não, trazer. mas veja, assim, mas o que a gente tá debatendo de Mailton, assim, a chave Sim, não virou. deixa eu concluir a frase. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que a chave até virou. Mas o Fortaleza contratou simplesmente, para mim, o melhor lateral direito possível para se contratar para a Série B. Até ok. O Fortaleza vinha contratando jogadores de destaque no mercado sul-americano. E ainda se você for por essa linha, ainda não seria. Pô, se você contratou o melhor lateral direito possível, significa que você continua tendo um certo protagonismo. Então, sim, total. Só não é o perfil de reforço que o Fortaleza vinha trazendo, enquanto Série A. Era um reforço que caberia hoje você pensar numa lógica muito mais no Curitiba, no Remo, tá? Num time de Série A, menos que o Fortaleza já não se colocava nesse mercado, tá? eu vejo um pouco diferente. Eu acho que aí é mais a forma como o Fortaleza está trazendo o jogador. Por exemplo, se o Fortaleza tivesse comprado o Mailton, ninguém ia dizer que a chave virou. A questão é que aí não é uma. O Fortaleza está comprando jogador. Nesse caso, não é uma compra, porque de repente não tem mais a condição. O Fortaleza foi lá e comprou Mailton do São Paulo. Teve pouco tempo ali no São Paulo. Eu não acho que estaria se dizendo que mudou o perfil do Fortaleza. Eu acho que é mais a forma como ele está chegando. Mas enfim, é, é só uma forma diferente de observar essa história. eu acho que é o melhor lateral direito possível. Veja só, a gente aqui nesse programa vai ter o Ceará na sequência. O Ceará também traz um lateral direito. Para mim, o que o Fortaleza trouxe é muito superior. Pelo menos a entrega ofensiva do que se espera em potencial. Talvez o Ceará seja mais estável, mais experiente. Mas Mailton é um cara que entrega ofensivamente muito bem, tá? Fortaleza que perdeu Tinga pro E Curitiba. é pegar Né? os 20, é pegar a Série B que ele estava na Chape, assim, grande parte dos adversários são os mesmos, 12, né? Sim, Na verdade, para Fortaleza, né, mesmos para Mailton, no caso. sim. 4 caíram, 4 subiram. Então, ele tem uma relação de entrega técnica nessa competição. Assim, Achei um ótimo reforço, Cássio. eu também.
Significa. A chave virar é mais quando se questionar o reforço. Nesse caso, para mim, não se aplica, não. Outra coisa, tá? Caiu mesmo. Vai fazer o quê? Sim, veja. Vai ter que ser reforços que Não, vão pô, disputar a Série B. é um debate até bobo. Veja, a chave vai virar. A única coisa que eu tô querendo dizer, porque eu acho que todo mundo tava ansioso para dizer isso. Sim, eu também acho. Tá todo mundo assim, isso, a concordo. chave virou, não sei o que, veja. Qualquer que fosse o primeiro Qualquer que fosse o primeiro. né? Então, aí a galera meio no automático disse isso, eu acho que não é que não se encaixa aqui. Eu acho que daqui a pouco vai virar. Aí diz, pronto, agora. Mas nesse caso, acho que não. Foi mais ansiedade. E o que mais se comenta nesses últimos dias dentro do Fortaleza ainda são as saídas. Porque é algo quase que vital, né, Cássio? Para o Fortaleza de 2026 vender ativos. E o Fortaleza tem nos jogadores os seus principais ativos. Não é um clube com um patrimônio imobiliário gigantesco. O patrimônio do Fortaleza, o cofre do Fortaleza, digamos assim, o cofre forte do Fortaleza, o que vai dar ao Fortaleza um diferencial financeiro na segunda divisão é ter em mãos um elenco ainda valorizado, um elenco capaz de gerar para o clube algumas dezenas de milhões. Tá? E aí a gente já tem, Cássio, avançando a negociação de Lucero com Curitiba. Essa talvez seja a negociação que está no seu estágio mais avançado, tá? Atualmente falando. Especula-se algo próximo de 10 milhões de reais. Tá? Veja, algo nessa faixa de 10 milhões o Curitiba investiria em Lucero. olha, se conseguir, Lucero tem 34 anos, tá? Sim, exatamente. Jogador. Assim, se conseguir 10 milhões de reais num jogador que não era titular, não estava sendo bem aproveitado no Fortaleza, ou seja, estava quase encostado no Mas Fortaleza. fez mais de 50 gols, né? Veja, Na passagem. a passagem Mas vinha boa. terceiro reserva. Não, tô falando de momento que estava agora. O Fortaleza não tá vendendo por 10 milhões o titular, o cara. Não é isso que tá acontecendo. Estava atrás de Barreiro e atrás de... Tá vendendo um reserva que tem toda essa história, mas Sim. porque se for por essa lógica, Tinga seria a mesma coisa. Pô, Tinga, eu não sei quantos campeonatos, mas era assim, já tava no abaixo. No caso de Lucero, ainda mais com a idade avançada. André Almeida, que é do Diário Nordeste, do GE, que é da Verdes Mares, né? Que é a Globo do Ceará. Ele, mais cedo, porque a gente tá vendo o Breno Lopes, que a gente já abordou no Vitória, se você estiver vendo o Corte Fortaleza, esse foi um programa e teve. A gente abordou Breno Lopes na ótica do Vitória, do interesse do Vitória, mas aqui a ótica de Breno Lopes é que, independentemente de ser o Vitória, é vender Breno Lopes. Totalmente. Seja qual for o destino. E com esses dois atacantes, perdendo um centroavante e um ponta, abriria 1 milhão na folha, a informação dele. De salário. Assim, eu não sei se é 500, 500, 700, 300, 600, 400, assim, mas com os dois aqui, a folga é de 1 milhão de reais. Achei até que pudesse ser mais. Caramba, tu não acha bastante, não? Veja só, eu achei que correria risco até de ser mais aí. Mas acho que até passaria um pouquinho de... Mas a informação de André Almeida seria isso, assim, caramba, é bastante, viu? Sim. A Chapecoense subiu com a folha de 1,5 milhão. Assim, supostamente 1,5 milhão, mas assim, com dois jogadores o Fortaleza tá em 1 milhão aí. E o Fortaleza espera, além de baixar... Caixa com Breno... Desculpa, Fred, fala. Não, pode concluir. Fazer caixa com o Breno Lopes eu acho natural pela reta final que ele fez na Série A, pelo potencial que ele tem como jogador. Esses 10 milhões de Lucero eu tô achando assim... Muito, né? Muito. Veja, se chegar essa... Mesmo que seja parcelado, vende. Porque assim... Sim. é muita grana para 34 anos, Fred. Quem tá comprando vai fazer um contrato que é de 5 anos, ou seja, vai ter o cara até 39 anos, um centroavante. Cara, assim, se o valor for esse, que no caso seria do Coritiba, seria até curioso, porque o Coritiba não conseguiu comprar Eric por 7. Sim. Ofereceu 5,5. Ofereceu 5,5, mas no jogador 34 já oferecer 10, assim, eu acho que esse valor pode ter sido a pedida inicial do Fortaleza, mas se o negócio for fechado por isso aí, me surpreenderá. Não é... Detalhe, parabéns para Marcelo Paes, assim, se conseguir. Se conseguir, né? Eu até comentei isso, Cássio, quando a gente tá falando de Breno Lopes, no trecho do Vitória desse programa, que em relação a negociações do Fortaleza, valores, as primeiras informações que surgem, a gente sabe, a gente acompanha o Fortaleza há muitos anos. Cássio faz o estudo dos balanços, toda a questão financeira. Existe uma certa dificuldade, Cássio.
em mergulharmos nos números reais do Fortaleza. O Tá? clube até divulga, assim, quando vende, né? Assim, É. você tá falando durante a Não, negociação. durante a negociação, porque a gente sempre fica com uma certa dúvida em relação ao que é informado pelo clube, abre aspas, vazado pelo clube ali para sua rede mais próxima, seus canais, seus influenciadores, porque são sempre perspectivas muito positivas, né? Dia desses eu estava lendo Quando o que jogador sai, ele abre mão. exatamente. Eu estava lendo que seria 10 milhões Lucero e 21 milhões Breno Lopes. Não, a de Breno Lopes eu vi também, que seria 3 milhões de euros a pedida. É. Mas, veja, eu acho plausível. 18 milhões de reais em Breno Lopes. Não estou dizendo que vai ser vendido por isso, não. Mas dentro desse mercado maluco que está sendo o futebol brasileiro nesse momento, se alguém chegasse, pô, tem um atacante ali que responde, que entrega na Série A, de repente o mercado está ali. Detalhe, como a gente já falou, a janela está curta, não tem tanto tempo para você montar o time da Série A, o time tem que ser montado agora mesmo, em dezembro. Então, né, nisso, Fred, com o cerco fechando, pode de repente alguém subir 17, sei lá, bater perto até da multa. Mas os 10 em Lucero, e aí eu tenho consciência da quantidade de gols que ele fez no Fortaleza, mas é o jogador desse momento, mesmo com o mercado atual, eu acho que tá um pouquinho a mais. Repito, se sair é um negócio espetacular, porque se fizer 10 aqui, 18 aqui, 28 milhões, abriu 1 milhão da folha e ainda botou 28 milhões de caixa. Mas aí eu já tinha visto depois um novo, que a ideia era agora 20 milhões nos dois. Já teria baixado aí para 20 milhões os dois, né? O que dá a entender que não é meio a meio, não. Que pode estar 12 aqui, 8 aqui, 13 aqui, 7 aqui. Eu fiz uma busca aqui nas reportagens que dizem que a negociação com o Curitiba está adiantada e realmente nenhuma fala em 10 milhões, tá? E é isso, assim, a gente vai esperar as notícias que vão vindo e ao máximo a transparência, seja do Curitiba, seja do Fortaleza, seja do Vitória, para a gente tentar entender o que realmente acontece. Porque eu vou citar aqui um outro jogador, Cássio, cuja saída vem sendo também muito especulada, que é Herrera, tá? E aí, não sei se na sua bolha você até acompanha Léo Fontinelli, né, que, pô, é um cara completamente torcedor do Ceará, completamente envolvido com o Ceará, mas muito bem informado em bastidores de negociações. Ele está travando uma guerra ali com outros torcedores do Fortaleza em relação às informações da forma com que o Fortaleza adquiriu Herrera e do que o Fortaleza tem de direito de Herrera. E desde o começo, Léo, quando trouxe as notícias, quando o Fortaleza adquire Herrera, ele compara com a forma com que o Sport adquire Atêncio, tá? E ele sustenta, mantém, e agora a gente já teve até o próprio Marcelo Paz dizendo que de fato foi uma compra feita com parceiros, e Léo crava, tá? Que é um modelo que foi aberto aqui no Sport também, não que a gestão de Yuri Romão, a gestão que caiu do Sport, que renunciou, tenha informado isso veio depois, tá? De que o clube paga uma espécie de um aluguel e os juros da negociação, né? Enquanto a parcela vai sendo paga, tem um grupo de investidores e parceiros por trás, o que na prática significa que se Herrera for vendido, mesmo por um valor alto, A parte do Fortaleza é muito é pequena. menor. Tá? O Fortaleza teria pago, segundo Léo, 6 parcelas. Para fins contábeis, talvez. Vai ficar todo esse número, porque não pode não ser. A FIFA proíbe. O dinheiro tem que entrar aqui e daqui você sai. O dinheiro não tem como ir de forma paralela. A FIFA proíbe que sejam feitas negociações nesse sentido. Para fins contábeis, tanto Atêncio quanto Herrera, sei lá, 12 milhões. O Fortaleza vai contabilizar 12 milhões, mas supostamente uma parte disso vai para cobrir outros custos do clube, que é o custo dos juros, é o custo do aluguel, enfim, é uma questão, uma relação contratual que ele tem com esse tipo de parceiro. Que, tanto quanto o Fortaleza quanto o Sport, eu acho que eles flertam ali no limite da legalidade. Do problema, viu? Para virar um problema, assim. Sim. Imagino isso é proibido pela FIFA. Imagino que as duas diretorias jurídicas traçaram, até porque os modelos são parecidos, são iguais, dá para ir desse jeito, esse é o caminho para ir sem virar um problema. Sim. Mas é como se você estivesse andando ali, driblando né? Ali. Perfeito, tá? Então, ter atenção aí que Herrera não entra nessa conta, Cássio, de um grande ativo de venda, mas precisa entrar na conta porque o Fortaleza paga o empréstimo, paga os juros, paga a parcela, então assim, ele representa, e além do salário, né, ele deve representar um custo total muito alto para o Fortaleza, para a folha do Fortaleza, tá? Então, tem Herrera aí para a gente entender o cenário. Vamos dar uma passada em como está a situação do elenco do Fortaleza, muito inchado ainda, você vê pelo número de meias, tá? Pelo número de goleiros, Fortaleza vai precisar aí acelerar um pouco, né, Cássio,
Mas eu acho que o mercado vai se acomodar. Veja, a gente Eu também tá acho, gravando sim. aqui depois do RO, Sim, o velho resto de ontem, né? isso. E ainda vai ter o ano novo. Assim, veja, a segunda, terça, a quarta já não dá ali. Tem 2 dias para negociar qualquer coisa. Meu amigo, o dia seguinte, depois do review, é feriado mundial. Assim, pra quê? Assim, então, eu acho que a primeira semana de janeiro começa a desafogar isso aqui. Ainda que a necessidade seja para resolver antes, mas infelizmente tem hora que o mundo para também, né? Uma Lembrando, parte. lembrando que nesse quadro que a gente traz aqui no 45 minutos, a gente só traz os jogadores que têm contrato. Vou dar um exemplo, Cássio. O Fortaleza está negociando a compra de Pierre, volante que chegou no meio do Campeonato Brasileiro, jogou muito bem. E tem foi emprestado com um valor estipulado de 4 milhões. O que é que Né? E aí. assim, o que é o básico que É. só o gestor, o outro, acha que não dava para fazer. E aí, Cássio, ele vindo por 4 milhões, o Fortaleza vai possivelmente exercer o direito de compra, porque é um jogador que, se o Fortaleza não pegar, no dia seguinte ele vale já muito mais Isso. e outros clubes Mas aí é o tipo de vão coisa. atrás de Pierre. Então, essa compra o Fortaleza tem que fazer. Aí você tem que ver o caixa do clube nesse momento, tem que ver a entrada de receita, porque a previsão de ou uma aquisição para ter o jogador durante a temporada, ou uma aquisição simplesmente para conseguir revendê-lo em seguida. Veja, no futebol tem uma coisa muito curiosa. Geralmente tem um diretor, tem um executivo, tem o futebol. Olha a quantidade de negociações que precisam acontecer paralelamente, simultaneamente. Assim, ao mesmo tempo que você está fazendo isso de um jogador, alguém tem que estar vendo os 4 goleiros. Assim, isso com esse período de férias. Lembrando que Ceará e Fortaleza, eles estreiam na segunda rodada do Campeonato Cearense, mas isso é 10 de janeiro. Sim. Então, A segunda do Cearense, mas a primeira oficial do não, campeonato no Brasil. o campeonato né? começa antes, na verdade. Veja, enquanto a gente tá gravando aqui, se o Fortaleza não resolveu a vida de 2 jogadores, tá errado, viu? Nessa horinha aqui, porque tem muita coisa para fazer até lá. Muita coisa. Tá? Até para poder trazer os reforços também, Não, né, Cássio? mas eu comecei a fazer essa reflexão justamente a partir da questão de Pierre, porque assim, mesmo se ele for para ficar, beleza, reforçou o time. Mas se for para revender, tem que tirar o dinheiro de alguma outra parte para pagar esses 4, para de repente esses 4 virarem 8 imediatamente para pagar uma outra parte. É um joguinho, é um quebra-cabeça. Numa entrevista a um podcast de torcedores do Fortaleza, na noite dessa sexta-feira, que a gente tá gravando aqui, 26 de dezembro, Marcelo Paz garantiu que Barreiro é o camisa 9 do Fortaleza, tá? Para a temporada 2026. Até que. Vai ficar. Até. Sim, a intenção. E tal. E para tentar resolver também, né? Sim. Talvez seja mais barato. Veja só, talvez não. É mais barato que Davidson e Lucero. Tá? Veja, nesse caso, era. Não, Lucero a gente já falou do Coritiba, Davidson. Precisa ter um destino. É. Pode até ser bastante útil ao Todo mundo Fortaleza. falou, tinha várias propostas. Até agora você não sinalizou em outros lugares alguém querendo o Davidson. Ainda mais pelo valor de salário que ele recebe, Cássio. Não, mas eu tô falando da lógica do Fortaleza. O que saiu. Tem várias propostas. Quando isso acontece, você começa a ver do outro lado essas propostas a serem. E não chega nenhuma especulação sobre Não chega Davidson. informação do outro lado ainda sobre isso. Né? Então, veremos aí os próximos capítulos, a atualização do Fortaleza, tá? No mercado. Ainda é um time com a cara toda do elenco que foi rebaixado da Série A, tá? E que vai precisar trabalhar muito. A gente tem praticamente só, Cássio, a saída de Tinga, né, como mais relevante até aqui. Mas vamos acompanhar, porque é um ano de transição para Fortaleza. Tinga, né, dos que tinham contrato, a gente teve Ávila, né, Gaston Ávila, que já saiu, mas eram jogadores que já estavam sem nenhum elo contratual com Fortaleza para o ano que vem, tá? Muito trabalho pela frente. E um trabalho com manutenção, né, Cássio? Marcelo Paz ficou naquela que ia sair, não saiu. Então Fortaleza tem uma linha de manutenção mesmo com o rebaixamento.